Romanos capítulo 3, versículo 1, a gente vai ler do 1 até o 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão, como expliquei semana passada, era aquela cirurgia, né, entre aspas, que fazia ali no prepúcio do órgão masculino. Era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Então, hoje em dia, o que equivale à circuncisão seria a fimose. Mas, para o cristianismo, o que equivale à circuncisão seria o batismo. Então, você pode entender para o batismo. A pergunta que Paulo é retórica, é que ele faz assim, olha, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E ele mesmo responde, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Verso 5. Daí aqui Paulo está usando o que outras pessoas pensariam, ele fala até depois, fala como homem. Verso 5. Se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Daí Paulo, versículo 8, chuta o balde. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Até aí tá bom, meus irmãos. Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é os privilégios por ser cristão. Só fazendo uma síntese rápida do que eu preguei na última semana. Semana passada eu falei sobre a hipocrisia religiosa, que foi assim que Paulo terminou o capítulo 2. Começou a demonstrar que tem muitos cristãos, assim como os judeus, que são na verdade hipócritas. São cristãos apenas de nome. E uma das características da hipocrisia que eu disse, é que aquela pessoa que é hipócrita, ela até sim busca um certo conhecimento da verdade, mas é apenas um conhecimento intelectual. É apenas para debater em rodinha de conversa, para mostrar que a opinião dele, que ele está certo e que o outro está errado. Mas eu ainda disse, conhecimento da Escritura que não gera temor, que não gera santidade, que não gera obediência, é hipocrisia. Adianta você ser um teólogo, você saber tudo de Bíblia, mas a sua vida continuar sendo torta, porca, imunda e pervertida, não adianta. Paulo diz que isso é hipocrisia. Outro sinal de hipocrisia é a autocomplacência, ou seja, aquelas pessoas que são felizes demais consigo mesmas. Elas adoram a elas. Pessoa que está sempre satisfeita consigo. E Paulo depois diz no versículo 24, quando terminando ali o capítulo 2, que essas pessoas são hipócritas e que o nome de Deus é desonrado por conta dessas pessoas. Ou seja, pessoas que aparentam ter conhecimento, ou até têm, mas não vivem de forma digna que o Evangelho nos coloca para viver. Essas pessoas fazem um desserviço para o Evangelho. Hoje em dia muitos não estão na igreja, não porque o método evangelístico que usamos é errado, mas porque muitos ímpios olham para dentro da igreja cristã, vêm pessoas hipócritas e dizem assim, eu ir para a igreja para quê? Para ser igual a ele? Eu prefiro ficar aqui fora no bar, eu prefiro ficar aqui no mundo. É isso que Paulo está debatendo então. Daí começa o capítulo 3 de Romanos. O capítulo 2 então, Paulo mostra que não há distinção, tanto judeu como grego, ou seja, tanto crente como ímpio, todos sem exceção estão debaixo da ira de Deus, é o que diz a Escritura. É o que Paulo afirma, é o que Paulo cita várias vezes aqui na carta aos Romanos. Não há distinção. Por mais que os judeus tinham privilégios, como por exemplo, eles receberam a circuncisão, esse sinal, eles receberam a lei, eles receberam as promessas, era o povo escolhido por Deus, mas mesmo assim Paulo diz, em relação à salvação, isso não adianta nada, porque todos estão debaixo da ira de Deus. E então, ele entra com a doutrina aqui do capítulo 3. Ele diz, é fato, Deus chamou Abraão, Deus fez promessas, Deus introduziu a circuncisão, deu a lei. Só que ele começa aqui perguntando, mas será que isso não valeu de nada? Será que tudo isso é perda? Como nós lemos aqui no versículo 1, você pode ler de novo comigo? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo está dizendo o seguinte, olha, parece que ele está anulando tudo aquilo que Deus tinha feito no Antigo Testamento, dizendo assim, olha, a Torá, o Antigo Testamento não valeu de nada. Essa é a conclusão que muitos chegam, mas Paulo vai dizer, não, isso é um absurdo.
Pensar dessa forma. Hoje nós poderíamos contemporizar da seguinte forma: adianta alguma coisa o batismo? Adianta alguma coisa servir a Deus, frequentar culto, não faltar? Muitos podem dizer, com base em Romanos 2, então não adianta nada, então não compensa aí. Paulo vem e diz, não, isso é uma dedução falsa. Ele então começa a explicar o verdadeiro significado, e é o que eu quero explicar para vocês. Só quero passar 2 princípios aqui essa noite. Primeiro, vantagens por ser cristão. Como diz aqui no versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou do cristão, onde lê esses judeus, pode entender por cristão, para ficar mais fácil de entendermos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual a utilidade do batismo? E ele mesmo responde no versículo 2. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Consegue ver? Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. A principal vantagem que o judeu tinha é porque ao judeu foi confiado os oráculos. Pastor, o que é oráculo? Talvez você já assistiu aqueles filmes da Grécia, Esparta, os 300, aonde antes de ir para a guerra, o que os gregos faziam? Iam aos oráculos, ouvir a voz divina. É óbvio que eles não ouviam Deus ali. Mas oráculos, de fato, significa, segundo o dicionário bíblico, pronunciamento divino, revelação, palavras proferidas pelo próprio Deus. Que é um privilégio maior do que esse? Do que ouvirmos a voz do próprio Deus? Do que Deus falar a cada um de nós? É isso que Paulo está dizendo. Primeiramente, principalmente, o maior privilégio que o judeu tem, ou que o cristão tem hoje, é que ele ouve diretamente a voz de Deus. Em contrapartida, se é o maior privilégio para o ser humano ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza também, o maior prejuízo, a maior desgraça, é quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, seja individualmente, quando às vezes tapamos os ouvidos, mesmo sabendo o caminho certo, ou de fato quando Deus para de falar. Deus fez isso. Em 1 Samuel 3:1, diz a Bíblia que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, há épocas que parece que Deus fecha a boca e não fala com o povo. Ou seja, é o outro extremo. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que coisa! Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Se o maior privilégio é ouvirmos a voz de Deus, pode ter certeza, o pior que nós podemos sofrer em contrapartida é deixarmos de ouvir a voz de Deus. Deus durante muito tempo fez isso, fechava a boca. O povo é rebelde, o povo é pecador, o povo não quer obedecer, então não vou falar mais com eles. Hoje eu creio que vivemos muita época assim também, onde diz que, olha, o povo vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. Porque hoje em dia, infelizmente, nós vemos, o povo consegue achar entretenimento. Hoje em dia os pastores estão feras em fazer entretenimento. O que a gente pode fazer para prender o povo? O que a gente pode fazer para a igreja avançar? Ele vira um estrategista de marketing. Ele se esquece de dar o verdadeiro alimento, a verdadeira palavra para o povo. Então, chegará dia em que o povo vai achar entretenimento, vai achar pastor stand-up comedy, porque tem pastor que só faz o povo rir. Falsos mestres, como na época de Jeremias. Olha o que Jeremias diz: um povo que cura superficialmente as feridas do meu povo. Os falsos profetas, eles são assim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, quer identificar a mensagem de um falso profeta? É que ele sempre prega coisa boa. Você chega com a vida toda destruída, toda errada, ele diz, não, vai dar tudo certo. Deus é contigo, aleluia. Com certeza, é uma das piores angústias que podemos ter, é deixar de ouvir a voz de Deus. Todavia, quando temos os ouvidos atentos e vemos o quão os judeus eram privilegiados, o quanto nós, como cristãos, somos, nós vemos que há uma tremenda vantagem em ouvir os oráculos, em ouvir a Escritura. Era isso que os judeus tinham a certeza. Eles sabiam. Eles tinham a Escritura. Eles tinham a Deus, eles tinham os profetas. E na hora da dificuldade, de que eles se lembravam? Era da voz de Deus, era daquilo que Deus tinha dito, daquilo que Deus tinha prometido.
Lembra quando eles foram para o cativeiro da Babilônia e ficaram escravos lá durante 70 anos? Foi muito tempo. Sabe o que trazia fé e esperança para eles? Eles tinham certeza. Olha, nós estamos aqui por conta do nosso pecado, mas o nosso Deus vai nos resgatar e nós vamos sair daqui. Essa esperança de termos a Escritura, de termos os oráculos, e a mesma coisa em relação a mim e a você. Na hora da dificuldade, aonde eu e você devemos nos apegar? É na palavra de Deus, é na Escritura, é naquilo que Deus diz, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, naquele dia em que as trevas parecem que estão diante de você, onde você não tem ninguém para se apegar, como aquela mulher que gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu se ver curada da sua enfermidade, aonde toda a esperança se esvai. O que temos que fazer? É nos agarrar à Escritura, à palavra de Deus. No Salmo 37, o salmista diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Era essa a esperança que os judeus tinham. Eles sabiam, olha, estamos num momento difícil, estamos passando por problemas, estamos caídos e arrebentados no chão. Talvez seja essa a sua circunstância. Mas assim como os judeus podiam se agarrar nas promessas, nos oráculos divinos, e esse é um enorme, principal privilégio que eles tinham, nós também podemos nos agarrar a Deus hoje. Os oráculos de Deus sempre trouxeram esperança para o povo. Da mesma forma, no dia da angústia, meu irmão, você pode ter certeza, você não vai lembrar daquele culto abençoado, onde deu um arrepio na sua coluna, onde você chorou. No dia da dificuldade, o que nos assegura, sabe o que é? É o conhecimento da palavra, é o conhecimento dos oráculos, da vontade de Deus, da voz de Deus sobre nós. Era isso que trazia esperança para aquele povo. O povo sabia, olha, estamos sendo escravizados. Você lembra? Não foram poucas vezes que o povo de Deus foi escravo. Foram escravos do Egito, dos assírios, dos babilônios, dos romanos. Foram escravos diversas vezes, mas mesmo assim eles tinham esperança. O Messias virá, irá nos libertar. Está certo que eles tinham uma imagem um pouco distorcida. A mensagem que eles tinham do Messias, do libertador, do Salvador, era de um libertador político. Eles pensavam assim, olha, quando o Messias vier, não vamos mais ser escravos de César. E não era isso que a Bíblia dizia. Jesus veio para libertar o povo do pecado, e ele deixou bem claro isso. Mas eles tinham essa esperança. Eles sabiam, um dia o Messias virá, um dia ele vai nos resgatar. Da mesma forma que faz eu e você, meu irmão, passarmos pelas dificuldades da vida, e elas virão, infelizmente virão. Queria falar para você que não. Queria falar para você que, olha, se você pegar firme com Deus, você nunca vai ter dificuldade nenhuma. É mentira. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No dia da adversidade, da tribulação, a nossa esperança deve estar em Cristo, na Escritura. Assim como os judeus esperavam a vinda do Messias, nós temos a certeza que ele veio, e esperamos o seu retorno. Em 1 Coríntios, Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a sua vida está difícil, e você coloca os olhos apenas aqui nesse mundo, diz a Bíblia que você vai ser infeliz. O que você precisa é saber que nós estamos com o pé nesse mundo, mas os nossos olhos têm que estar no outro mundo, porque nós não somos daqui, nós somos do céu, e é lá que deve estar a minha e a sua esperança. Em Apocalipse diz que Jesus, quando ele voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e habitaremos com o Senhor para todo sempre. Na dificuldade, no cativeiro, era disso que eles lembravam. Da mesma forma, nós, nas dificuldades, devemos lembrar dessas coisas. Na hora da crise, devemos lembrar daquilo que está escrito. Você lembra como que Jesus venceu a tentação no deserto? O diabo chegava para ele depois de 40 dias sem comer. Percebeu que o diabo não ofereceu para ele uma mulher bonita, mas ofereceu pão. Foi direto nas dificuldades dele. Lembra o que o diabo disse? Porque está escrito. Depois levou ele no pináculo e disse, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenar teu respeito para que te guardem. O diabo citando a Escritura. Agora você lembra como que Jesus venceu essa tentação? Dizendo a mesma coisa, mas também está escrito. Ou seja, o próprio Filho de Deus, na hora da tentação, na hora da dificuldade, ele se apegava na palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a mesma coisa eu e você devemos fazer. Portanto, é um privilégio enorme, é uma vantagem absurda termos a Escritura
ao meu e ao seu favor. Os oráculos levam os homens a saber que são pecadores, porque é isso que a Escritura faz. A Escritura vem mostrar que eu e você somos pecadores. Consequentemente, ela abre uma porta enorme para a salvação, porque para se ser salvo é necessário reconhecer que é mal e que se precisa de um Salvador. Os judeus tinham o privilégio de ter um Antigo Testamento. Nós temos um privilégio ainda maior que o deles. Sabe qual? Nós temos o Antigo e o Novo. Os judeus tinham esperança no Cristo que viria. Nós, em contrapartida, temos todas as profecias cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Isso não apenas como fato de fé, que muitos pensam que ser cristão é ter fé. Não, de fato, eu tenho fé na Escritura. Não. Historicamente, você consegue comprovar que, de fato, houve um carpinteiro de Nazaré que viveu naquela época. Você não precisa nem ler livros teológicos, você pode ler a história secular, e você vai ver que a história secular corrobora para mostrar que, de fato, Jesus Cristo existiu. Essa semana eu assisti um documentário, muito interessante, por sinal, só que o comentarista fez um comentário absurdo, ridículo. Homero escreveu as maiores obras que influenciaram o Ocidente, Ilíada e Odisseia. E na Odisseia, ele fala sobre um herói chamado Ulisses, do retorno dele da guerra de Troia. Então, ele faz um comparativo de Ulisses e Jesus Cristo, porque Ulisses, de fato, significa homem de dor. Então, ele diz, olha, Ulisses também foi um homem que sofreu muito, sofreu demais, então faz essa comparação. Mas é absurdo, sabe por quê? Você não consegue, historicamente, achar coisas que materializem a vida de Ulisses como pessoa, que ele de fato existiu. Na verdade, nem Homero, nem o próprio autor da Odisseia. As pessoas dizem, talvez ele não existiu. Helena de Troia, não há como comprovar. Em relação a Jesus Cristo é diferente. Quantas pessoas comuns como nós, donas de casa, carpinteiros, pedreiros, trabalhadores, viram de fato Jesus Cristo morto na sexta-feira, mas domingo viram aquele mesmo carpinteiro, filho da tia Maria, do seu Zé, ressurreto no domingo. Diz a Bíblia que mais de 500 pessoas o viram, e essas pessoas não negaram de forma alguma que tinham visto aquele homem morto e aquele homem vivo, e por conta disso muitas morreram. Você não vê pessoas morrendo por conta de Ulisses, por conta da Odisseia, por conta de Helena de Troia, mas você vê pessoas morrendo historicamente por conta da fé no carpinteiro. A grande questão é, quantos de fato conseguem acreditar que a Bíblia é a voz de Deus para nós? Eu sei que se eu falar, você vai dizer, eu creio, pastor. Olha, mas por que você não faz o uso contínuo da voz de Deus na sua vida? Por que você chega em casa e não procura saber aquilo que Deus diz? Muitos ficam se perguntando, ou ficam dizendo, olha, eu queria muito Deus falando comigo, eu queria que Deus falasse comigo. Você já abriu a Bíblia? Você já leu? Você já interpretou de forma correta? É ali que Deus vai falar com você. Ai, pastor, mas eu não gosto de ler. Essa desculpa mais esfarrapada que você pode dar. A Bíblia eu não gosto de ler. Ah, mas Zap, Facebook é uma maravilha. Se deixar o dedo cola na tela. Por que você não baixa também uma Bíblia para o seu celular, um aplicativo? Pastor, mas a Bíblia é mais difícil. Olha, você lê tanta coisa que não presta. Por que você não lê também livros que explicam a Escritura? É assim que nós crescemos no conhecimento. A certeza de Deus responder a nossa oração é quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Por que talvez a sua oração nunca é respondida? Porque você sempre ora fora da vontade do Senhor. Pastor, mas como que eu sei a vontade dele? Ora, na Escritura. É aqui que está a vontade de Deus, é aqui que nós devemos buscar. É um privilégio, meu irmão, e você podemos ouvir a Deus a hora que quisermos. Como eu sempre digo, quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quero ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Você já exercitou fazer isso? Pega o Salmo 23 e de fato declara na sua vida. Você está ouvindo a voz de Deus. Salmo 91, as epístolas paulinas, os evangelhos, você vai estar ouvindo a voz de Deus. Pastor, eu não sei, preciso tomar uma decisão muito difícil e não sei qual caminho tomar. Você já procurou saber o que a Bíblia diz a respeito da sua circunstância, da sua situação? Pastor, meu casamento está por um fio. Já leu a Escritura como a esposa deve se comportar, como o marido deve se comportar?
Pastor, tem muito problema em casa. Você já leu a Bíblia? O que ela diz como uma família cristã deve se comportar? Leia. Busca Deus e você vai ver que muitos dos seus problemas vão desaparecer. Só que muitos não querem. Querem que o filho chegue na igreja. O moleque é uma peste. A menina é uma peste. Pensa que o simples fato do pastor colocar a mão na cabeça e fazer uma oração vai resolver todos os seus problemas. Meu irmão, a oração é de fundamental importância. Só que você precisa aplicar a Escritura na educação do seu filho, no seu casamento. Precisa de libertação das suas angústias. Leia a Escritura. É óbvio, nós não somos salvos por ter a Bíblia. Mas é um enorme privilégio que muitos não têm. Eu duvido você ir com uma Bíblia dessa, não precisa ser nem desse tamanho. Abra uma Bíblia em países comunistas como a China, como a Coreia do Norte. Meu irmão, falou que é cristão lá, morre. Morre. Você percebeu o privilégio que nós temos? Sinceramente, em relação à salvação, é óbvio, os nossos filhos não têm privilégios. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Mas convenhamos, vai falar que filhos de pais cristãos não têm vantagem sobre filhos de pais não cristãos? Você pode muito bem todo dia sentar, gastar ali 15, 20 minutos, 30. Ler a Escritura para o seu filho, aplicar na vida dele, ensinar a ele. Privilégio que muitos não têm, talvez você não teve. Você converteu por pura misericórdia de Deus sem esses privilégios. Comigo foi assim. Talvez com você também. Agora, os nossos filhos são muito mais privilegiados por podermos fazer isso com eles. E por que você não utiliza desses privilégios? Dessa vantagem? Nossas crianças devem chegar ao arrependimento na frente dos outros, porque elas têm privilégio que outros não têm. E segundo princípio, para encerrar. Segundo princípio, promessas incondicionais não dependem da fidelidade do homem. Você pode acompanhar comigo, versículo 3 e 4, por favor? Paulo diz assim, hein? Primeiro ele fala da vantagem do judeu, que são os oráculos. No versículo 3 ele diz, e daí? Se alguns não creram, olha que interessante, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se alguns não creram, a melhor tradução talvez seria assim, se alguns não foram fiéis, a infidelidade deles vai colocar por descrédito a fidelidade de Deus de forma alguma. A nossa falta de fé, a nossa incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Não pense nisso nem por um instante. É interessante que algumas promessas são condicionais, é verdade. Como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Consegue ver? Condicional aí. Honra pai e mãe, respeita, trata bem, independente de como eles sejam, e a consequência, dias prolongados. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Uma promessa condicional. Um outro exemplo de promessa condicional, Malaquias 3,10. Trazeis os dízimos na casa do tesouro. Provai-me nisso, senão vos abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Ou seja, fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, bênção de Deus sobre nós. Todavia, tem algumas promessas que são incondicionais, que elas não dependem da fidelidade do homem. Como, por exemplo, a salvação. Se a salvação, meu irmão, dependesse da fidelidade do homem, homem algum seria salvo. É por isso que não tem como acreditar nessa questão de, olha, segunda eu sou salvo, terça-feira pequei e perdi a salvação. Quarta-feira consegui de novo. Quinta-feira deu um escorregado e perdi outra vez. Sexta-feira recuperei. Mas sábado, baladinha, perdi. Não dá. Se a salvação dependesse da fidelidade do homem, ele nunca seria salvo. Portanto, a nossa fidelidade vem da nossa salvação. Não o contrário. Não é a nossa salvação que vem da nossa fidelidade. Isso que você precisa entender. Por que somos fiéis a Deus? Por que buscamos a Deus? Por que amamos a Deus? É porque Ele nos aceitou e nos salvou. Não é que por conta daquilo que fazemos nós vamos alcançar a salvação, mas é o contrário. Porque a salvação nos alcançou o que nós fazemos. A verdade é que o povo de Israel fracassou por todo o tempo. Diversas vezes o povo de Deus fracassou repetidamente. Portanto, ainda que o homem falhe completamente, os propósitos de Deus vão permanecer inabaláveis. Isso é uma gloriosa verdade absoluta. Ainda que o mundo, meu irmão, esteja errado, pode ter certeza, Deus está certo.
Como Paulo diz aqui, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E aqui, para encerrar, Paulo ele começa a debater com alguns pecadores mais astutos. No versículo 5, olha o que ele diz. Aqui, lembrando, ele vai dizer como que as pessoas pensavam, porque ele diz no final, né? Fala como homem. Romanos 3,5. Mas se a nossa justiça traz a lume, ou seja, mostra, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o fracasso dos judeus, os judeus fracassaram e por conta disso o nome de Deus foi colocado no outdoor, para mostrar, olha, vocês pecaram e Deus é santo. Mas os judeus pensavam da seguinte forma, se o nosso fracasso engrandece a justiça de Deus, por que Deus nos pune então? É injusto, nós na verdade estamos fazendo um bem para Deus, porque quando nós pecamos, o nome de Deus é engrandecido. Era esse o entendimento absurdo que eles tinham. Depois do versículo 7, olha que absurdo. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Qual era o pensamento que o povo tinha? Mas calma aí, o meu pecado engrandece a Deus, a minha mentira engrandece a Deus, por que então eu sou culpado como pecador? Daí Paulo então chuta o balde no versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, pratiquemos males para que venham bens? E ele diz, a condenação destes é justa. Você consegue ver o pensamento pervertido que esse povo tinha? Ou seja, quanto mais pecado, mais o nome de Deus é engrandecido. Depois, no capítulo 5, no capítulo 6, Paulo de novo vai ser mal interpretado. Lembra quando ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Olha a conclusão que as pessoas chegam. Calma aí, Paulo. Se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ora, quanto mais pecado tivermos, mais graça vai ser sobre nossas vidas. Paulo diz, vocês não entenderam nada de forma nenhuma. Muito pelo contrário, aqueles que pensam assim, a condenação desses é justa. Eles pensavam que o simples fato de Deus ser gracioso, que eles não precisavam viver mais de forma virtuosa e obediente. E Paulo diz, é mentira. Para encerrar, a síntese que nós vemos aqui do capítulo 3, versículo 1 até o 8, é que de fato a dádiva dos oráculos da Escritura foi um privilégio para os judeus. E eles não aproveitaram desse privilégio para serem salvos. Lembra quando Jesus disse? Olha, vocês dizem conhecer a Escritura, mas elas testificam a meu respeito. E mesmo assim vocês não conseguiram enxergar que eu sou o Salvador. A dádiva dos oráculos foi um privilégio para os judeus. E é óbvio, é um privilégio para nós também. Muitos não têm o acesso a uma Bíblia escrita, a um aplicativo da Escritura, a ouvir pregação semana após semana. Nós somos privilegiados. Nós podemos nos agarrar em algo no dia da dificuldade, nos oráculos. Todavia, quando nós também temos muito conhecimento e não vivemos de forma com esse conhecimento, também seremos mais cobrados, é óbvio. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então é um privilégio para nós. O fracasso dos judeus e o nosso não prova que os oráculos não valeram de nada. Segundo, Deus não erra de forma alguma quando Ele pune o pecado. Esse é o entendimento errado que eles tinham. Como que pode Deus punir o pecador, sendo que o pecador, na verdade, engrandece o nome de Deus por conta do erro? Porque quando eu erro, quando eu minto, a verdade é engrandecida. Ou seja, quando eu erro, Deus é engrandecido. Deus não erra quando Ele pune esses caras, quando Ele pune esses homens. Claro que não. Caso contrário, como Deus poderia julgar o mundo? E terceiro, a condenação de homens e mulheres também é óbvio, que acham que a sua vida regressa, pervertida, que acham que o seu pecado engrandece a Deus. Diz a Bíblia que a condenação sobre esses é justa. Por isso que você precisa entender, meu irmão, nós de fato somos privilegiados. Conversava com o irmão esses dias e nós falávamos justamente disso. Nós temos o privilégio, em primeiro lugar, da Escritura. No nosso país, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, você pode andar com isso aqui para cima e para baixo. Dificilmente vão te tacar uma pedrada. Dificilmente vão prender você. Talvez chegue tempos de dificuldade que vão testar realmente quem é crente. Mas é um privilégio. Você poder ouvir a voz de Deus a hora que você quiser. Você poder ouvir pregação.
É um privilégio. A pergunta é, o que você faz com esse privilégio? Você retribui de fato esse privilégio que Deus tem dado para você? Ou você ouve e continua vivendo de forma torta, sem obediência, sem santidade? Como eu disse, conhecimento, que não gera mudança, que não gera transformação. Se não gera transformação, vai gerar condenação. Pode ter certeza, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Todavia, que Deus nos dê a graça de reconhecermos esse privilégio e, de fato, andarmos em novidade de vida, em obediência ao nosso Deus, e que também possamos passar esses privilégios àqueles que vêm depois de nós, aos nossos filhos, aos nossos conhecidos. Devemos sempre usar esse privilégio que Deus tem dado a mim e a você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?